Bom dia, queridos alunos, tudo bem? A professora Daiane falando aqui. Agora eu estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6. A turma que nós vamos trabalhar agora é com a turma do 9º ano. A unidade temática dessa semana é conexões e escalas, e a outra unidade, formas de representação e pensamento espacial. Nós vamos trabalhar hoje com 2 objetos de conhecimento: os intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania, que a Europa, Ásia e Oceania são o centro da discussão do PET volume 6, tá? Nós vamos trabalhar também com leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação. Eu espero, e o governo também, colocou aqui que vocês, estudantes, consigam desenvolver as seguintes habilidades: identificar e analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação dos produtos e culturas na Europa, Ásia e Oceania. Então, volto a afirmar, o centro do nosso debate são esses 3 continentes. Espera-se também que você saiba comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais, representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções. Vamos aos conteúdos. Então, nós vamos trabalhar os países europeus, asiáticos e da Oceania, com foco na economia. Vamos trabalhar também o processo de industrialização desses 3 continentes. Vamos desenvolver também o conteúdo, o papel dos setores primário, secundário e terciário, lembrando que o primário se refere à agricultura, pecuária e extrativismo, o secundário às atividades industriais e o terciário à prestação de serviços e comércio. Vamos também trabalhar sobre a tecnologia para o desenvolvimento econômico e ler, interpretar e elaborar representações cartográficas com ênfase nas anamorfoses. Então vamos lá, olha, o nosso tema central, como eu já disse, são os aspectos econômicos e industriais da Europa, Ásia e Oceania. O que é importante ressaltar a respeito da Europa? Que o continente europeu foi o pioneiro, ou seja, que começou o processo de desenvolvimento industrial, foi, portanto, a Europa que deu início ao processo de revolução industrial. Em termos de centros industriais, quais são eles? Nós temos 4 grandes centros industriais na Europa, são eles Alemanha, França, Reino Unido e Itália. A gente observa o seguinte no 9º ano: a Europa Ocidental, que é onde ficam esses 4 países citados, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. A Europa Ocidental tem uma taxa de industrialização muito superior à da Europa Oriental. Mesmo com isso, mesmo a Europa Oriental sendo menos desenvolvida, ainda assim ela vem passando por um processo de reestruturação que vai aos poucos contribuindo para que ela se desenvolva mais e para que a indústria da Europa também se desenvolva ainda mais. Beleza? Então esses 2 pontos grifados são importantes aqui. Agora vamos para indústria na Ásia. A industrialização do continente asiático é mais recente, apesar de ser mais recente, é um processo intenso. Além de intenso, ele também é um processo concentrado, tá, pessoal? Então, são 2 características importantes da industrialização da Ásia: um processo intenso e concentrado em alguns países. Esses países, foram aqueles que conseguiram, por meio de políticas de curto e médio prazo, atrair indústrias de outros países. Então, eles conseguiram atrair essas indústrias, mas eles também combinaram essa atração com investimentos muito fortes em educação e desenvolvimento de tecnologia.
Quais são os países de destaque? Então, nós temos o Japão, a Coreia do Sul e, mais recentemente, países do Sudeste Asiático, como Taiwan, Coreia do Sul já foi citada, Singapura, Hong Kong, mais recentemente ainda a Malásia, o Vietnã, a Indonésia, Filipinas e Tailândia. Temos também um destaque importante para a Índia e um papel significativo da China. Já já a gente chega nela. Então, falando a respeito do Japão. O Japão é um dos países mais industrializados do mundo, não só da Ásia. Ele é uma referência na informática, robótica e no setor eletroeletrônico e automobilístico. A Coreia do Sul atua principalmente no setor automobilístico e no naval, né? É um país conhecido pelo crescimento da indústria de alta tecnologia e principalmente por ter universidades e institutos de pesquisa que recebem volumosos recursos para poder desenvolver essas tecnologias. No Sudeste Asiático, né, a industrialização é mais recente e ela foi mais acelerada nas últimas décadas. Então, como eu já disse, esses países do Sudeste Asiático são Taiwan, Coreia do Sul, que já foi citada, Singapura, Hong Kong, Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia. Né? Esses países desenvolveram a produção e a exportação em larga escala, sobretudo com preços, uma produção com preços muito competitivos. Falando a respeito da Índia, o setor industrial indiano se destaca na mecânica, no setor têxtil, siderúrgica e informática. É importante ressaltar que o inglês é a língua oficial na Índia, né? Então, existe dentro da população indiana uma elite atuante em setores de tecnologia sofisticada e eles se destacam principalmente na informática, microeletrônica e medicamentos. Agora, o que dizer da China, né, gente? A China é uma potência global, ela tem apresentado os mais elevados índices de crescimento econômico do mundo, ela tem crescido mais do que os Estados Unidos da América, né? E existem alguns fatores que favorecem, é claro, como, por exemplo, uma mão de obra abundante e, consequentemente, muito barata, né? Há uma grande disponibilidade de matéria-prima e a presença de um mercado consumidor muito abrangente. Agora, é um contrassenso, porque a China, apesar de tudo isso, apesar de produzir a grande maioria dos produtos que chegam no mundo, né, inclusive no Brasil, parte da população continua vivendo em condições muito ruins, né? A população chinesa convive com fortes desigualdades sociais e muitas diferenças regionais. Agora, para a gente terminar o conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre Oceania. Eu já disse para vocês e volto a afirmar, quando a gente se refere à Oceania, nós estamos falando da Austrália, Nova Zelândia e um conjunto de várias outras ilhas. Como elas são muito pequenas e têm uma economia mais voltada para o turismo e para a agricultura de subsistência, pecuária de subsistência, é quase que muito comum que a gente ouça falar da Oceania como se ela fosse sinônimo só de Austrália e Nova Zelândia. Não é. Mas o PET, novamente, só foca em Austrália e Nova Zelândia, falando que esses dois países apresentam um elevado grau de industrialização, falando também que tem uma economia diversificada, que tem os setores bem apoiados na indústria de base, que são as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas. A Austrália e a Nova Zelândia também se destacam pela exploração de recursos minerais, sobretudo carvão, ouro, alumínio, né? Além disso, há uma ampla rede de infraestrutura, tanto de transporte como comunicações, que foi montada, ou melhor, que se tornou possível em virtude do desenvolvimento industrial desses dois países.
Só para a gente terminar, é bom ressaltar que tanto na Austrália como na Nova Zelândia, mas sobretudo na Austrália, as principais áreas industriais estão localizadas nas regiões litorâneas. Por quê, Daiane? Porque estão próximas aos portos e aí, com isso, é mais fácil facilitar a circulação de produtos que sejam destinados ao abastecimento do mercado externo, ou seja, produtos destinados à exportação, ok? Um beijo, amanhã aqui no canal tem a correção das atividades da semana 2. Não perde não, tá? Um beijo, tchau!